Galera que pesquisou computador para montar o seu PCzinho gamer se deparou com uma situação curiosa. Nós temos notebooks gamers que têm especificações parecidas com o desktop. Então, por exemplo, esse modelo da Gigabyte tem RTX 3050, tem Core i5. Então, vários desses componentes talvez sejam aqueles que você estava procurando para montar o seu PCzinho de mesa. E aí você fez as contas e a diferença de preço não era muito grande. Inclusive, em alguns momentos a gente chegou a ver os notebooks de configuração igual ao desktop custando menos. Mas a pergunta é, vale a pena eu pegar um dispositivo compacto que nem esse aqui? Ele vai entregar a performance equivalente a um desktop que nem aquele ali atrás? Ou a diferença de performance é muito grande? É o que nós vamos descobrir no artigo de hoje. Galera, para chegar às conclusões desse vídeo, nós rodamos muitos testes. Então, foram 13 testes, o total foram 6 produtos, você faz a multiplicação e ainda tinha uns outros testes no meio que vocês vão ver adicionais. Então, se você quer nos ajudar a continuar produzindo esse conteúdo de qualidade, bem embasado nas conclusões que nós temos aqui, tem um jeito de você nos ajudar. Então, além de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, muito obrigado a todos que estão fazendo isso, nós vamos chegar a 1 milhão esse ano. Também tem o Membros Adrenaline. Através dele você consegue ajudar a financiar o nosso trabalho aqui, além de ganhar uns bônus, como por exemplo alguns conteúdos adicionais, pode escolher vídeos que a gente vai fazer por aqui e também os emoticons para ficar mais engraçado no chat. E o distintivozinho colorido, mostrando que você é um adrenalino oficial, membro do nosso canal. Então, a todos que nos ajudam a produzir esse conteúdo, muito obrigado. Bom, quando você compra um notebook gamer como esse carinha aqui, você tem nomes que são bem parecidos com aqueles que a gente vê, por exemplo, num desktop. Então, por exemplo, é um Core i5 11400, nome bem parecido, só tem o final H, mas é um nome bem parecido com o que a gente tem em um PC de mesa. Nós temos configurações como, por exemplo, RTX 3050, mesmo nome que nós temos uma placa de vídeo. E isso acontece tanto com Intel, quanto AMD, quanto NVIDIA. Eles têm normalmente os mesmos nomes dos produtos, mas pequenas variações para identificar quando é mobile e quando é de desktop. Em alguns casos nem isso. Então, por exemplo, 3050 é 3050, seja aqui no notebook, seja lá atrás no desktop. Então, isso não quer dizer que eles tenham o mesmo desempenho. Primeiro motivo é, bom, a área útil disponível é muito diferente. Então, se você coloca quanto espaço para você tem para arrefecimento desses produtos, é algo completamente diferente. Outra coisa que muda é o tamanho da fonte e quantos watts ela dá. Então, nós temos uma fonte, se eu não me engano, esse Gigabyte usa uma fonte de 180 watts, e mesmo um computador gamer de entrada vai ter uma fonte aí de uns 450 watts. Então nós temos diferenças de quanto energia e quanto arrefecimento você dá para esses chips. E para a gente testar o quanto isso faz variar a performance, nós testamos 3 segmentos diferentes. Então o primeiro é com esse aqui, com o Gigabyte G5, usando um Core i5 e uma RTX 3050. Nós montamos um desktop basicamente com as mesmas configurações. Para o intermediário a gente vai usar então um Ryzen 7 com uma RTX 3060, usamos de referência o Dell G15. E por fim, vamos chutar o balde e vamos pegar os modelos high-end, RTX 3080 Ti, Core i9 2900 e comparar o quanto muda a performance. Então, partiu comparativos. Bom, vamos lá, senhores. Nossa primeira rodada é o desafio dos hardwares de entrada. Então, quando a gente fala de um notebook, temos um modelo como aqui, o Gigabyte GD G5. G5 GD, na verdade, ao contrário. Ele tem um Core i5 11400H, tem uma RTX 3050, é um belo notebook para você começar, é uma boa configuração de processador e placa de vídeo. E aqui nós temos basicamente aquilo, só que no desktop. Core i5, aqui o 11400H, também de 11ª geração, Core i5, máquina que a gente recomenda de entrada, equipado com uma RTX 3050 e também temos a mesma configuração de memória. 2 memórias de 8 GB a 3200 MHz, então em teoria os dois sistemas estão bem parecidos. E com o jogo rodando a gente percebe uma diferença. Na esquerda vocês estão vendo aí na tela o que seria o desktop, na direita está o notebook e nós temos uma vantagem de uns 30 frames, 40 quase, para o desktop, mas ambos estão rodando acima dos 120 frames. Aqui é aquele da parte de treinamento do Warzone. O ideal era testar o Warzone dentro de uma partida, mas vocês imaginam o quanto isso seria impossível, até porque por mais que eu tente fazer mais parecido possível, sempre ia ter variações acontecendo na partida. Então nós estamos usando uma cena mais estática do Warzone para tornar esses comparativos mais viáveis. Olhando ali em questão da operação, veja que a frequência da GPU não está tão diferente no notebook e no desktop. O desktop está chegando ali até os 2000, o notebook está operando ali na casa dos 1700, 1800, temos uma diferença de 10% nas frequências.
Não consigo mostrar todas as estatísticas da 3050 nesse modelo da Gigabyte. Alguns notebooks dão mais ou menos informações para o Riva e para o Afterburner, varia de modelo para modelo. Mas a gente já consegue ver ali o uso, a frequência, que está bastante próxima ali, uns 10% de diferença entre os dois. É claro que as temperaturas têm uma variação bastante óbvia no processador, então nós temos Intel Core e também AMDs mais recentes vão mirar nos 90 graus em alta carga para tentar buscar o máximo de frequências. E perceba uma coisa, as frequências da versão desktop e notebook estão coladas. Então nós temos 4.1 no desktop, 4.1, 4.2, o notebook também está ali, ó, 4, 4.1, 4.2, dependendo ali das oportunidades de aquecimento e alimentação de energia. Claro que veja que a versão de desktop tem 60 watts sendo consumidos, enquanto o notebook não pode se dar esse luxo, ele tem que equilibrar o consumo da GPU e da CPU na fonte. Inclusive esse Gigabyte G5 tem uma fonte bem compacta, tem uma fonte bastante tranquila de se carregar. Então nessa primeira rodada, pelo menos olhando os dois games rodando aqui, os dois estão entregando uma experiência final com diferenças. Um dos principais motivos nós temos uma variação, vê que a 3050 está em uso máximo no desktop. O notebook tem diferenças grandes na quantidade de núcleos CUDA. Estamos falando de quase 20% menos núcleos CUDA na RTX 3050 versus a 3050 de desktop. Enquanto que o processador a variação é menor. Nós temos os dois processadores sendo 6 núcleos e 12 threads. Então no fim das contas nós temos uma variação menor em processador, estão operando em frequências parecidas, mas a limitação de GPU há uma diferença entre a 3050 de desktop e de notebook. O que nos traz agora para os nossos testes sintéticos? Bom, começando com nossos testes sintéticos, nós temos o Cinebench em single core para ver performance single thread. Então, o desempenho é muito parecido. Como a gente falou, as estruturas são muito parecidas, a variação é de 4% e inclusive em favor do notebook, acredite se você quiser. Outro lance é, agora partindo para o multithread, a diferença também foi mínima. Então a gente vê como no Core i5 11.400 nós temos essencialmente a mesma performance no desktop e no notebook. Então tá valendo a pena, você não precisa se preocupar em qual formato. A Intel está entregando basicamente, pelo menos nesse projeto da Gigabyte, a performance que teria num desktop tradicional. Na performance em V-Ray, outro sintético, nós temos de novo um equilíbrio muito grande, uma variação inferior a nossa, é pouca coisa acima da nossa margem de erro, 7% entre o desktop e o notebook. E olhando para GeForces, nós temos aí uma diferença mais perceptível. Então nós temos mais ou menos 30% de vantagem para o modelo de desktop aqui, porque diferente do Intel Core, nós temos mais variação no hardware, nós temos mais núcleos CUDA presentes na versão da 3050 de desktop. No tempo de render no Premiere, nós temos uma redução de 10% no tempo de trabalho para você fazer um render que não é tão grande assim, resultado do processador não ser tão diferente e as diferenças entre as GeForces não serem absurdamente grandes, apesar de serem perceptíveis. Olhando nossos testes sintéticos, o TimeSpy vai entregar uma diferença de 22% entre esses dois modelos, enquanto que o Firestrike vai entregar 25%. Então nós temos uma diferença de uns 25% de performance entre os dois. Red Dead Redemption ficou em 15%, menos que isso, 13% a diferença entre os dois. E olhando agora para o Assassin's Creed Valhalla, nós temos quase 20% de diferença. E fechando o comparativo, nós temos o Counter-Strike, os games competitivos, né? Uma vantagem de quase 30% para quase 40% em favor do desktop versus notebook, mas aqui é um momento, galera, que a gente precisa fazer uma rápida modificação. Então, vocês vão ver que alguns testes, ao invés de ter 2 barras, vai ter 3 barras, e aí esse teste vai virar 3 barras, porque nós fizemos um vídeo recentemente sobre o quanto muda a performance de um notebook se ele está ligado diretamente na tela, ou como eu tô aqui agora, nessa bagunça, com um cabo HDMI conectando uma placa de captura. Isso acontece porque o gráfico dedicado é quem controla o HDMI, então o notebook ganha mais performance em cenários de altas taxas de quadro se ele está ligado na placa de captura, que é o nosso caso aqui, ou se você estiver ligando seu notebook numa tela externa. Então, para tentar equilibrar um pouco mais o jogo na disputa entre essas duas arquiteturas, a gente vai mostrar para vocês tanto a performance do notebook rodando na sua própria tela, quanto a performance se você liga numa placa externa e tem essa vantagem de tirar o gráfico integrado da história. Então, voltando para o gráfico, falando agora de Counter-Strike, nós temos uma diferença de mais ou menos uns 20% se você liga ele na tela externa. Essa diferença aumenta para quase 40% se você tem aqueles problemas de usar o gráfico integrado no meio do caminho. Tirando ele, usando o G5 GD na tela externa, a diferença cai para 20%, volta para o que a gente tem visto, que é a diferença ao longo dos testes. E fechando a nossa sequência, nós temos o Rainbow Six Siege. Esse não teve jeito, abriu 40% de diferença, seja ligando o Gigabyte na tela externa, seja operando na sua própria tela. Aqui foi um teste em que não variou muito a performance ligar ou não na tela externa.
Galera, round 2 a gente subiu as especificações tanto do notebook quanto do desktop. Agora nós estamos em dois sistemas baseados em octa-cores, então temos o Ryzen 7 e o Ryzen 7, só que esse aqui é o 5800H e esse aqui é o 5800X. E a placa de vídeo também, temos o upgrade para RTX 3060 nas duas bancadas. Detalhe interessante é que dessa vez a gente tem configurações parecidas nos processadores, 8 núcleos e 16 threads nos dois, mas curiosamente a 3060 é diferente. A 3060 de notebook tem uns núcleos CUDA a mais, tá na casa dos 3840 versus uns 3560, se eu não me engano. Tem uns 10% menos núcleos CUDA no modelo de desktop. Outra diferença é memória de vídeo, então nós temos aqui um total de 6 e aqui tem 12 GB de VRAM. Olhando primeiro ali na nossa parte mais prática, a gente consegue ver os dois em ação no Warzone, no modo treinamento, e olha como a 3060 se comporta bem parecido no desktop e no notebook. As duas estão operando a 1900 MHz, com uma diferença óbvia de temperatura, então o notebook é bem mais restrito nesse aspecto, então vê que está operando a 82 graus no notebook, enquanto que a versão de desktop está ali na faixa dos 57, está gelado no desktop. E os processadores a gente nota novamente uma diferença relevante, olha como o desktop está rodando a quase 5 GHz ali, operando a 4.800, e no notebook ele é mais restrito, ele está operando a 3.700, primeiro por questão de temperatura, então vê que ele está nos 93 graus, e o modelo de notebook, o limite térmico dele é 105 graus, então ele realmente já está bem próximo do que dá em termos de dissipação, mas igual daria para o Dell aqui acelerar mais as fãs e dar mais margem, mas tem outra limitação. Ele está consumindo 24 watts no notebook versus os confortáveis 70 watts que a gente tem para a versão de desktop. Então, vê como as restrições de aquecimento e de alimentação de energia estão batendo com bastante força no processador, mas nem tanto assim na GeForce. A 3060 está relativamente próxima à operação dela nos dois casos. E aí entra a diferença na taxa de quadros e, cara, tá pouca, sinceramente. A gente está perdendo o quê? Uns singelos 10%, talvez nem isso, ou seja, eu não sei se dá para se importar muito com essa diferença entre os dois. Eles realmente estão operando aí, ambos numa taxa de quadros bastante alta. E nesse cenário, realmente, pelo menos aqui no Warzone, a gente vê que não está tão diferente. Claro que no modo, eu estou no modo que é um pouco mais leve para o processador, então provavelmente no Battle Royale a diferença aumenta um pouquinho mais. Mas vê como a gente ainda está com um nível de performance relativamente próxima entre as duas bancadas. Mas vamos lá, comentando agora os nossos benchmarks, seja testes sintéticos, usos profissionais e também alguns games. Bom, começando pelo single thread, tem uma diferença já mais perceptível. Agora nós estamos falando de processadores mais potentes e os notebooks não estão conseguindo entregar arrefecimento e energia no mesmo nível que os desktops. Então o 5800H ficou uns 15% atrás do 5800X do desktop no teste Cinebench single thread. Indo para o multithread, a diferença também é bem perceptível na casa dos 30%. Então mesmo tendo 8 núcleos e 16 threads e usando a mesma arquitetura, o 5800H ele perde ali, tem uma desvantagem de mais ou menos uma redução de 23% se você compara com o que o 5800X é capaz de entregar. Em V-Ray, a diferença se manteve na casa dos 30%, quase chegando aos 40%, então nós temos uma diferença perceptível em processador. Falando agora da performance no render do Premiere, nós temos uma vantagem de uns 22% para o 5800X com a RTX 3060, ele levou uns 22% menos tempo comparado com a versão de notebooks. E seguindo agora para o 3D Mark, nossos testes sintéticos, nós temos uma equivalência muito próxima entre a 3060 em TimeSpy e também no Firestrike. As nossas versões do hardware em notebook, em desktops, apresentaram variações inferiores a 10%. Então, aqui o que ajuda muito é realmente as estruturas da RTX 3060 ter mais núcleos CUDA. Quando sai do processador e vai para a GPU, o principal peso do nosso comparativo, nós temos uma aproximação muito grande entre as versões de notebook e de desktop, o que nos traz para o empate em Red Dead Redemption, praticamente ficou embaixo dos 5% da nossa margem de erro. O jogo rodando no desktop ou rodando no notebook entregou a mesma taxa de quadros praticamente. Próximo teste em Valhalla, aqui entra aquela questão da tela. Então, quando a gente olha para os dois, quando está rodando na tela do notebook, ele fica 35% abaixo da performance do desktop. Mas, se a gente liga a tela externa, acontece inclusive uma inversão. Nossa configuração em notebook é melhor, por uma margem irrisória, né? Margem de erro, mas ficou na frente nos testes versus o desktop. Aqui de novo, quando a gente ligou a tela externa, tirou o gráfico integrado, tirou esse gargalo dele no meio do caminho, nós temos uma RTX mais potente, pelo menos em núcleos CUDA, no notebook do que no desktop. E aí aconteceu esse cenário em que
o notebook venceu o desktop. Indo para os nossos games competitivos, aqui nós temos o seguinte, nós temos uma vantagem bastante grande de quase 80%, quase dobrou a performance, né? 80% de vantagem para o modelo da nossa configuração no desktop. Isso acontece porque CS é muito exigente em processador, nós temos muito mais energia e frequências muito mais altas em favor da 5800X versus 5800H. A 3060 meio que não importa tanto assim nesse teste, mas veja que tem um salto gigantesco, reduz, né? Basicamente cria o meio do caminho entre rodar na tela do notebook e rodar numa tela externa. Nós temos um ganho de 27% de performance colocando na tela externa e a diferença cai para 42%. Então antes era o dobro em favor do desktop quase e agora é 40%, que ainda é uma vantagem, mas estamos falando de 333 frames na média, então foi bastante bom, mas com uma vantagem clara para o desktop. E fechando o nosso comparativo, Rainbow Six Siege. Inicialmente nós temos uma vantagem de 75%, de novo, indo para quase dobrar a performance do desktop versus o notebook, mas se a gente liga o notebook na tela externa e tira o gráfico integrado da AMD da equação, só a RTX 3060 cuida do display, nós temos uma vantagem pequena, nós temos apenas 16%, então vê como o 5800H não ficou tão atrás do 5800X, lembrando que aqui as RTX não vão ser tão relevantes. Esses games competitivos de altas taxas de quadro vão exigir bastante na ponta do processador. Bom, a nossa segunda rodada de testes, agora os hardware ficaram mais monstrões, até inclusive as fãs estão trabalhando bem mais do que antes. Nós temos do meu lado direito, esquerda na tela de vocês, um processador Core i9 2900K equipado com uma RTX 3080 Ti e um notebook homônimo, praticamente. É o 12900HK, então ele tem essa variação por ser de notebook, e também nominalmente uma 3080 Ti. Aqui nós temos uma primeira diferença um pouco maior entre as configurações, porque tem menos núcleo CUDA, a diferença é grande quando você compara uma 3080 Ti de desktop e de notebook. Nominalmente elas têm o mesmo nome, mas a quantidade de unidades computacionais da NVIDIA são menores na versão de notebook. Aqui começa a pesar cada vez mais as diferenças entre, olha, tamanho da área de resfriamento e alimentação de energia versus, apesar que a fonte é grande. A fonte é grandinha também, aqui do notebook da MSI, mas ainda assim são bastante diferentes essas estruturas. E olhando os jogos rodando, bom, agora a diferença ficou gigantesca entre os dois modelos. Então percebe como a gente tem uma diferença de 100 quadros rolando, é evidente algumas diferenças na operação deles. Então só um detalhe aí, galera, não estou conseguindo colocar na tela a frequência de operação da 3080 Ti no desktop, por algum motivo, mas ainda assim tá alta. Aqui de novo nós não temos uma diferença tão grande em frequências, mas a temperatura tá com uma diferença perceptível, apesar de que a 3080 Ti até que não tá tão quente assim. E principalmente as frequências de processador. O processador nos desktops versus notebooks tem uma pressão cada vez maior diferenciando eles, e agora sim nós temos um buraco separando eles. Então nós temos quase 5 GHz de frequência mais alta no 12900K versus o 2900HK operando na faixa dos 3.7, o que é bem alto, tá? Para os padrões de notebook, ele tá voando, ele tá realmente numa frequência de operação bastante elevada. E o resultado é que essas diferenças estão impactando bastante na taxa de quadros que os dois estão rodando. Detalhe, aqui a gente ainda está em Full HD. E agora que nós vamos fazer um outro teste aqui. Pressão ainda é principalmente, nesses casos, no processador. Vamos dar uma olhada se eu tento mudar a pressão de lado. Beleza, nós estamos com a mesma configuração gráfica, só que eu quero agora pôr um trabalhinho para as 3080 Ti aqui. Então nós temos as duas, o jogo rodando em Full HD. Agora eu quero forçar essas placas a irem para o 4K. E agora com os dois em 4K, olha, o notebook aguentou bem, hein? Até que ele aguentou muito bem para alguém que está ainda operando em 4K e vê que a variação não foi tão grande. A 3080 Ti realmente é uma placa com bastante performance. Nosso gargalo ainda está sendo principalmente o processador, mesmo comigo aumentando a escala de resolução. Claro que eu estou num lugar meio sem graça, então no gameplay a pressão sobre o processador é maior. Mas veja que realmente eu jogando com dois lugares ao mesmo tempo. Mas a diferença já é muito maior, mesmo que a gente coloque em 4K. Lembrando que o DLSS está habilitado, então por isso que também os dois modelos estão saindo tão bem em 4K. Vou desligar, vamos ver o que acontece. Agora com 4K sem usar o DLSS, ainda assim, olha, 180 frames na RTX 3080 Ti de desktop. E o notebook ainda está segurando 100 quadros em 4K, então nada mal. Agora, olhando agora os testes sintéticos. Começando no comparativo novamente pelos testes sintéticos, o Cinebench tem uma vantagem de 15% para o desktop versus notebook, o que
até que não é tão grande, considerando toda a limitação de alimentação de energia. Só que quando a gente restringe muito mais, exige muito mais do processador, ligando todos os seus núcleos e todos os seus threads, o 12900HK tem bem menos núcleos e threads que o 12900H. E o resultado é que isso também, somado a mais alimentação de energia em favor do desktop, abre uma vantagem de 80%, ou seja, quase dobra a performance do desktop versus o notebook. Isso vai se refletir em outros testes, então o V-Ray também tem um ganho de 73% da versão desktop versus a versão notebook dessa configuração topo de linha. E em GPU também vai acontecer, a vantagem aí foi menor, a 3080 Ti de notebook até que não foi tão mal versus a de desktop. A desktop só entregou 50% mais performance, apesar que as barras já estão bem mais diferentes do que em testes anteriores. O render foi bom no notebook, ele se saiu muito bem, mas ainda assim o desktop conseguiu fazer em 30% menos tempo. Ainda assim, o MSI Raider aí com uma i9 2900HK RTX 3080 Ti bateu bastante computador de configuração intermediária nos nossos testes anteriores, então não foi mal para o render. 3D Mark, a vantagem nos nossos sintéticos, então Time Spy foi de 50%, e seguido do Firestrike, que também foi na casa dos 50%. Aqui a diferença até que não foi tão grande. Red Dead Redemption, a vantagem foi para casa dos 70%, então está nos mostrando que está oscilando entre 50% a 70%, chegando a quase dobrar a performance ao longo dos testes. Então aqui nós temos algo relevante de diferença em Red Dead Redemption. E Assassin's Creed Valhalla, mesmo ligando a tela externa, que não variou tanto assim a performance, a vantagem foi ali de uns 30% em favor do desktop versus a configuração homônima em notebooks. CS, nós temos novamente uma vantagem de 70%, só que agora, lembrando que nós temos aquele limitador da tela. Então, quando você usa a tela do notebook, o gráfico integrado se atravessa no meio do caminho e adiciona latência. Ligando o nosso notebook numa tela externa, ele já tem uma diferença menos relevante, ele ganha 27% de performance e comparado com a 3080 Ti e o 2900H de desktop, nós temos uma vantagem de 30% para o desktop. E o último game competitivo que a gente comparou, então, começando pela tela integrada, nós temos a diferença de 100%, dobrou a performance jogando no desktop, mas sempre bom lembrar que aqui, que quando você joga na tela do notebook, é adicionada uma latência por causa do gráfico integrado. Então, ligando ele na tela externa, usando somente a RTX 3080 Ti como display, nós temos uma vantagem que é menor, mas ainda é de 56%. Então, começa a surgir umas lacunas mais relevantes comparado com testes anteriores, que às vezes girava entre 15 e 20, dependendo dos modelos e do teste. Agora a gente já tem diferenças mais notáveis. Bom, conclusões que a gente tira ao longo dos nossos testes. A primeira é, até o segmento intermediário, ou seja, modelinhos de entrada como esse Core i5, RTX 3050, passando ali pela RTX 3060 e o Ryzen 7, esses caras entregam uma performance relativamente próximas à versão de notebook e de desktop. Inclusive o Core i5 do notebook ficou colado com o Core i5 de desktop, 5% de diferença. Então realmente, frequências muito parecidas, performances muito parecidas, que as specs são as mesmas. E nos games a gente vê uma variação, mas não tão grande assim. Então às vezes é 10, 15, chegando a um teto aí de uns 20 a 30% quando você compara o notebook versus o desktop nesse segmento de entrada. Então até uma altura ali da 3060 faz bastante sentido você mirar no notebook, porque a performance não é tão pior. Processadores variam um pouquinho mais, então eles não conseguem manter os boosts tão altos que no desktop. Então a gente já começa a ver umas diferenças de 15, 20, chegando até uns picos de 40% em alguns cenários em renderização. Então a diferença é um pouquinho maior, mas ainda assim a experiência não é tão distante. E a gente chega no segmento topo de linha e aí realmente surge uma cratera entre eles. Os motivos são óbvios. Então, olha a área que nós temos aqui para ficar colocando 10 mil núcleos CUDA, ficar colocando 16 núcleos e 24 threads. Não dá para colocar tudo isso. As fontes no máximo tem 280, 330 watts no notebook. E lembrando que a fonte precisa alimentar a tela, no desktop isso não acontece. Então falta energia, falta arrefecimento. Isso faz surgir uma diferença muito grande entre o notebook topo de linha e um PC de mesa topo de linha. Então as diferenças ultrapassaram 100% em vários cenários. Em games girava entre 40%, 60%, ou seja, é bem grande. O notebook topo de linha ele começa a se aproximar mais do desktop intermediário do que necessariamente do desktop topo de linha. E tudo isso, essas desvantagens todas que a gente está falando, a gente nem começou a falar do preço. No segmento de entrada, o custo de um notebook como o Gigabyte G5, se você montar um PC com uma 3050, um Core i5, incluir coisas como, por exemplo, uma tela de 165 Hz, é a tela que nós temos aqui, se você coloca esses elementos no custo final, a diferença de preço é bem pequena.
Então eu entendo o pessoal um tempo atrás que estava dizendo que valia inclusive mais a pena comprar um notebook, porque realmente estava mais barato comprar o notebook que o desktop. Os preços deram uma melhorada e ainda assim, quando eu faço a pesquisa, montar o notebook, montar o computador, o preço está bem próximo no segmento de entrada e no segmento intermediário. Aí no topo de linha, as coisas ficam um pouquinho feias. Então, não temos o MSI G76 Raider no Brasil, mas nós temos um modelo mais parecido com ele, é o Alienware X17 R2. Ele é um notebook 17 polegadas, com RTX 3080 Ti, Core i9 e 38 mil reais. Ele custa 38 mil reais. A diferença de preço desse Alienware e do notebook intermediário é de um aumento de 5 vezes no preço. E ele ficou 5 vezes mais caro, entregando 40%, no máximo 60% mais performance. A conta não está batendo muito bem, não sei se vocês perceberam. No desktop, esse escalonamento foi muito melhor. Então, o nosso PC topo de linha custa ali uns 25, 23 mil reais, versus os mais ou menos 10 mil que estava custando o nosso PC intermediário. Então, ele mais ou menos dobrou de preço, um pouquinho mais, só que ele entrega de 50% a 100% mais performance. Ou seja, em alguns dos nossos cenários, ele entregou o dobro de performance pelo dobro de preço, ou seja, escalonou bem. E nos notebooks, como eu falei, escalonou muito mal. Então, as nossas 3 principais conclusões desse vídeo. Primeiro é que sim, modelos de entrada e intermediária de notebooks não ficam tão distantes dos modelos de mesa. Tem uma desvantagem, mas é 10%, às vezes 20% no máximo, e em games eles ficam bem parecidos, a experiência é bem próxima. Número 2, notebook topo de linha é difícil valer a pena. Você gasta muito dinheiro para ganhar pouquíssima performance adicional. Nos desktops, você também gasta cada vez mais para ter mais performance, mas o pulo não é tão insano como acontece em um notebook. E por fim, sim, se você achar 2 notebooks com configuração, um notebook e um desktop com configuração parecida e a vantagem de preço do notebook for perceptível, pode ser que ele tenha o melhor custo-benefício. Pode ser que um desktop com uma 3060 mais caro que um notebook com uma 3060, vale mais a pena talvez você comprar um notebook. Lembrando das importantes diferenças entre eles. Então, desktop não pode ser carregado, então se você precisa fazer isso e pôr na mochila, definitivamente o notebook é o que você devia comprar. Ou, se você quer dar atualização, esquece que você até pode pôr mais memória, pode pôr mais SSD, mas não tem como trocar o processador ou a placa de vídeo desse cara. Então, upgrades vão na vantagem para o desktop. Galera, para mais detalhes, o artigo completo, você tem o link na descrição desse vídeo. Então lá você consegue ver todos os testes que a gente rodou, desde testes com games até sintéticos, pode ver um por um as diferenças entre eles, além do link das análises. Vários desses notebooks, nós temos análise lá no Adrenaline, ou pelo menos um gameplay com eles. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!